Bora lá então, gente. Continuar nossa aulinha. Então a gente estava falando da diferença de como um engloba o outro entre Business Intelligence e Business Analytics. São coisas que a gente vai ouvir falar muito aí nos próximos anos, beleza? Então, bora lá. Aqui a gente está falando, sei que é bastante texto, mas vamos passar rapidinho sobre isso nesses slides. É da atuação mesmo, dessa ciência, tá? Do Business Intelligence como um todo, que engloba inclusive o Analytics. Como eu falei, tinham outras áreas ali dentro dos balãozinhos, tá? Uma delas era o Analytics. Então, além do que a gente faz? Por que a gente toma, como que a gente toma uma decisão com dados integrados que a gente está coletando no Business Intelligence como um todo? Então, monitoramento, a gente faz uma criação de uma hierarquia de indicadores, métricas e controles que informam a gestão sobre o progresso das metas de negócio, que engloba também os dados analisados aqui. Tá? Então, uso de processos quantitativos que apoiam o aprimoramento da tomada de decisão, estimulam a produção de conhecimento. Então, a gente está falando aqui de coisa mais técnica mesmo, envolve análise estatística, multivariada, mineração de dados para a construção de modelos descritivos e preditivos. Então, é legal a gente começar a ter noção qual que é a diferença de modelos descritivos e preditivos. Tá? Então, a gente vai ver que modelos descritivos é aquela estatística que a gente está acostumado. Então, a gente já tem os dados ali e a gente faz simplesmente uma análise de dados, como desvio padrão, média, com dados que já aconteceram, que a gente tem ali. Já os modelos preditivos, a gente faz geralmente uma análise multivariada, ou seja, a gente começa a tomar decisão. Os modelos eles têm uma inteligência por trás. Que a gente tá, o que é multivariado? Multivariado é quando a gente começa a envolver diversas variáveis, não simplesmente analisar, esse é o gráfico de x, esse é o de y, não, mas juntar. O que acontece se eu misturar x e y? Correlacionar esses dados, tentar ver interação entre diferentes variáveis, por isso multivariado. Então a gente pega histórico de dados e começa a simular cenários para frente. A gente começa a fazer estatísticas com dados que nem sempre a gente tem, mas a gente já tem um histórico e começa a tomar decisões em cima dos dados. Então a gente começa a criar modelos de predição de dados, tá? Que eu vou mostrar que mais para frente envolve probabilidade também. Relatórios corporativos, então relatórios nossos simplesmente gráficos de forma informativa, certo? Colaboração, então plataformas de colaboração que reúnem diferentes grupos, então a integração da nossa equipe por meio de tecnologia, às vezes podem estar em ambientes distintos, mas utilizando a mesma tela, com gráficos e alimentando e trabalhando em equipe. Gestão do conhecimento, estratégias e práticas para identificar, criar, representar e distribuir experiências relacionadas ao conhecimento dos negócios. Tá? Então, a gente está disponibilizando e organizando dados entre nossa equipe, tá? De forma dentro de colaborativa e corporativa. Tá? Então, alguns conceitos aí. Quais seriam aqueles outros balãozinhos que eu indiquei aqui, além de Business Analytics, que está dentro da Business Intelligence. Então, aqui a gente está, eu estou mostrando, eu quero saber, será um exercício, tá? Mas eu quero saber essas perguntas aqui, ó. A gente está falando de qual das definições? A gente está falando de Business Intelligence ou Business Analytics? Então temos dois grupos de perguntas aqui. O que aconteceu? Quando? Quem? Quanto? Simplesmente informações, sabe? Descrições. Uma análise descritiva. Então isso é o que está nos dando o global. Então aqui a gente está falando de BI. Por que determinado evento ocorreu? Opa, a gente tem lá uma análise toda complexa. A gente começa a ver os eventos aqui, começa a relacionar isso com outros dados, começa a cruzar isso aqui com outro tipo de gráfico. Do cruzamento desses dados ele vai falar, foi isso. Que ferramenta vai fazer isso? Acontecerá novamente? A gente consegue prever? E se nós mudarmos, o que acontece? A gente começa a mexer ali. O que os dados nos contam que nós nunca pensamos em perguntar? Então esse tipo de resposta é
respondido na Business Analytics, análise. Beleza? Então, tá aí uma diferença bem legal por forma de perguntas. Tá? Então, voltando, esse slide a gente mostrou na aula passada, né? Mas então, temos todas as nossas bases aqui. Todas as nossas bases. E a gente transforma nossos dados em informação. Informação útil. Tá? O que nós chamamos aqui de nossa Data Warehouse. Então, isso aqui é o sistema, em resumo, os sistemas de BI. Então, tudo isso aqui é BI. Mas quando a gente começa a analisar esses dados aqui, ó, especificamente a análise, entra nossa Analytics. Tá? Então, os dois sempre estão correlacionados. Então, nós temos dois tipos de decisões. Tá? Então, já falando ali na nossa tomada de decisão, nosso apoio à tomada de decisão. Tá? Mas essas decisões são o quê? São estruturadas, que possuem um processo definido sobre como a decisão será tomada, então como se seguisse um algoritmo, uma estrutura, um passo por passo, uma ordem. E não estruturadas, só uma definição, só que legal que a gente sabe, não possuem um procedimento formal a ser seguido. Então, é uma forma mais caótica de tomar decisões. Tá? Então, quando a ideia é que a gente comece e sempre a gente tenda a estruturar nossas decisões, tá? Mas aqui são coisas, são níveis legais de a gente enxergar como, aonde que BI e Business Analytics aonde podem atuar, tá? Mas aqui são exemplos de decisões estruturadas e não estruturadas. Então, toda a parte aqui de folha de pagamento, tá? Do financeiro, substituição de produtos, programação da produção, priorização e chamada de suporte. Então, isso aqui é nível operacional, lá embaixo. Nível gerencial ou tático, né? A gente está chamando de tático. Análise de orçamentos, reserva de produtos. Então, coisas constantes. Reposição, média de estoques. Nível estratégico, lá em cima, que aqui está embaixo, né? Mas só para a gente fazer uma análise. Investimentos e logística. Não estruturadas, coisas que a gente perde um pouco o controle. Aquisição de tecnologia, como software ou hardware, ou seja, tem que fazer uma análise de testes para ver o que encaixa, o que não encaixa. Nível operacional. Nível gerencial, contratações, demissões, negociações, então que envolve pessoas, né? Sempre não vai ter muita estruturação. Nível estratégico, novas filiais, aquisição de concorrentes, então coisas que a gente não tem muito controle. Então, por isso mesmo, os nossos modelos de apoio, geralmente a gente não tem. Então aqui são dados, as estruturadas geralmente são dados fixos, constantes. As não estruturadas, os dados são, ó, variam bastante, tá? Então aqui seria coisas constantes ou com poucas mudanças, né? E aqui nós temos mudanças, vamos fazer uma bagunça aqui, ó, não estruturadas, a gente não sabe. Então por isso que, principalmente nesses casos aqui, sistemas de BI ajudam muito. Então, para isso que a gente tem a diferença das formas de estatística, que é estatística descritiva, ou seja, demonstra as características de distribuição dos dados. Então, a gente já tem os dados e a gente só mostra isso em forma de curvas e dados e resumos, né? Então, a gente faz uma sumarização e descrição do conjunto de dados. Já a estatística inferencial explora a relação entre os dados e como as variáveis interagem entre si. Então, a gente começa a relacionar os dados que a gente tem. O objetivo, nesse caso, é explicar o que pode ser observado no conjunto. Então, a gente está querendo transformar também em informações de decisão. Então, a gente está falando agora de uma estatística mais complexa. Tá? Deixa eu ver nosso tempo de volta. Desculpa, gente, rapidinho. Só para não me perder aqui, para fazer vídeos de no máximo 15 minutos. Beleza.
gente estava aqui, né? Tá? Então entenderam? É muito importante a gente entender essa diferença, pra gente focar aqui. A gente não vai estudar essa estatística, ela é super complexa, mas é legal a gente saber a diferença, tá? Diferencial. A gente chama isso aí às vezes de estatística também estocástica. É outra parte, eu não vou entrar em detalhes. Então o que é uma análise multivariada? Tá? Então, ó, geralmente isso aqui são exemplos da estatística descritiva, tá? Essa aqui. Que a gente está simplesmente demonstrando os dados. Mas a gente quer fazer o quê? A gente quer correlacionar resultados, variáveis, gráficos diferentes. Então, eu já falei mais uma vez essa palavra, né? Correlação. Demonstra como se relaciona o comportamento de duas variáveis. Então, geralmente, a gente aprende a calcular lá a variância. Agora a gente vai começar a calcular a variância envolvendo duas variáveis, tá? Daí a gente calcula uma coisa que chama covariância, que envolve também a correlação. Então tem até aqui uma piada. E claro que a gente tem que saber o que correlacionar, o que a gente está querendo relacionar aqui. Número de pessoas que se afogaram, caíram na piscina, correlacionado com filmes que o Nicolas Cage aparece. A gente consegue ver, esses dados têm a mesma escala, a gente relacionou, ó, dados de afogamento com dados de número de filmes. Então é uma piada aqui pra gente mostrar como que seria uma análise multivariada. A gente junta os gráficos, junta as variáveis, tá? Tenta fazer isso no mesmo gráfico para começar a tomar decisão. Isso é correlação de dados. Claro que isso é uma piada, né, gente? Mas a gente começa a tentar entender isso, exatamente isso, e pode ser que tenha uma relação, tá? Então é esse tipo de relação que é feita na mineração de dados e reconhecimento de padrões de dados também. Então a gente começa a relacionar aquelas análises doidas que o Google faz e às vezes faz muito sentido. Mas como que o Google sabe que eu quero comprar tal coisa? Porque às vezes você procurou uma coisa, procurou outra e pela análise deles que é dado. A gente acha que não, mas é dado. O Google tem os algoritmos internos de análise de dados e a resposta daquilo é essa pessoa quer comprar tal. E não é exatamente o que você pesquisou, é outra coisa. Mas que nos cálculos deles lá eles conseguem relacionar que você estava procurando. Vamos pensar. Agora na quarentena, a gente quer comprar uma barra para nossa porta. Pô, mas esse é um exercício difícil, né? Fazer barra na porta. Sabe que a gente vem aqui. Não sei desenhar, tá, gente? Mas tem uma barra na porta aqui pra você se pendurar, fazer barra. Tá, mas isso aqui é caro, difícil de instalar. Instalação difícil. E o exercício é difícil, né? O exercício é foda. Então, tá, talvez ele não queira comprar isso, mas muitas pessoas que compram barra querem comprar aquele TRX, que é um negócio que você se pendura aqui no elástico. Dá pra prender na porta de uma forma fácil. Então você se pendura aqui, põe uma mão aqui, faz diversos exercícios parecidos até com barra. Só que você nem sabia da existência do TRX, mas daí aparece lá nas páginas que tu compra, compra um TRX. Nossa, mas eu nunca nem pesquisei isso, mas por que ele tá me indicando comprar o TRX? Porque ele fez essa análise aqui, essa análise aqui, essa análise aqui, e já viu que você gosta desse tipo de exercício pelo cálculo, pela mineração de dados. Ele começa a juntar dentro de árvores as possibilidades que você pode comprar. Ó, tipo, esse, com esse, pô, então vai para esse, ou não vai para esse. Começa a correlacionar, no fim, tal, essa pessoa gosta de TRX. Pode ser que não dê certo, mas funciona, muitas vezes dá certo. E o Google acertou que você quer comprar isso, vai lá e compra. Mais um acerto para eles, alimenta na base. Alimentou na base, pá, maravilha. Vamos fazer isso com outras pessoas também. Não deu certo, opa, uma falha. Então vamos tentar, se não é TRX, vamos tentar outra coisa. Uma bola de pilates. Deu certo, alimenta, pá. Cara, o algoritmo fica louco, mas é muito rápido. Tudo juntando dados, juntando tua informação no Facebook, pá. Uma doideira, minha gente. Beleza? Eu vou parar esse vídeo, vamos continuar no próximo, tá? Já deu 15 minutos.